Olá, vamos abrir essa aula sobre operações de extrusoras. Eu sou Sérgio Soledade, analista de processos industriais, e estamos na fase de análise de riscos das máquinas e equipamentos das extrusoras dos processos de fabricação de filmes plásticos na unidade Alpfilm. Informações introdutórias. Sumário: a máquina extrusora, elementos, controle de segurança, motor da extrusora e a caixa de redução de velocidade, cilindro, barril, canhão e garganta de alimentação, funil de alimentação, rosca, matriz, sistemas de aquecimento e resfriamento, aquecimento por resistência elétrica, resfriamento da extrusora, instrução e controle de uma máquina extrusora, medição da pressão do polímero dentro da extrusora, medição da temperatura do polímero dentro da extrusora, medições da temperatura do cilindro, sistema de controle das temperaturas, velocidades de rotação da rosca, noções gerais de segurança e startup do processo de extrusão, regras básicas de segurança antes de iniciar o processo de extrusão, conceito, reológicos e propriedade dos polímeros importantes para o processo ou processamento da extrusão, viscosidade, viscoelasticidade, tempo de recuperação da deformação, índice de fluidez, densidades aparente, coeficiente de fricção, forma e tamanho das películas, processo de extrusão, transporte de sólido, plastificação e homogeneização do polímero, transporte de sólido induzido por gravidade, transporte de sólido induzido por arraste, plastificação, transporte do polímero fundido, extrusão de filmes tubulares, o processo de produção de filmes tubulares, parte da máquina extrusora para produção de filmes tubulares, cabeçote, torre, estabilizadores do balão, saia, rolos puxadores, bobinadeira, variáveis do processo de extrusão de filmes tubulares, temperatura da massa fundida, temperatura de extrusão, altura do pescoço, linha de névoa ou linha de resfriamento, frost line, razão de sopro RS, razão de estiramento longitudinal RE e razão de conformação RC, orientação molecular, espessura do filme, resfriamento do filme tubular, tensões de tração imposta ao filme, relacionamento entre variáveis de processo, matéria-prima, propriedades do filme, serão um assunto que trataremos nesse treinamento. Então vamos adiante, iniciar o nosso treinamento a partir do item 2, onde vamos discorrer sobre as informações gerais da extrusora. Primeiro, a máquina extrusora, elementos, controles e segurança. A configuração típica de uma extrusora de rosca simples é mostrada nessa figura que você está vendo junto comigo, figura 1.1. Nessa figura são representados os principais elementos de uma máquina extrusora, ou seja, motor e caixa de redução de velocidade, cilindro, garganta de alimentação, funil de alimentação, rosca, matriz, elemento de aquecimento e termopares. Então aqui essas informações, onde nós vamos ver a entrada da matéria-prima no funil, nesse processo. Aqui nós estamos falando de matéria-prima, então nós estamos tratando de um item que é um agregado que está no processo. Aqui trata-se sobre o plástico granulado, que é exatamente essa matéria-prima. E aqui nós estamos já falando de elementos de máquina, ou seja, o redutor, que é uma parte fundamental para a transmissão de força do eixo, que está dentro da máquina que você está operando no seu processo. Então aqui existe um motor elétrico, existe um motor redutor para tocar essa rosca em velocidade de acordo com a necessidade que o processo demanda. Então aqui nós temos o parafuso plastificador, que é parte dos elementos de máquina, o motor elétrico, e aqui nós temos o cilindro de aquecimento, elemento extremamente essencial, que compõe a parte mecânica do processo. Resistências elétricas, elementos fundamentais que vai compor a parte do aquecimento do material. E os termopares, e o plástico fundido, matriz e a extrusão, onde nós vamos ter após esses elementos, essas informações, que é os tubos e mangueiras, os filmes planos e chapas, e os perfis que são parte desse processo específico. Então a figura 1.1 está demonstrando para você, operador, os elementos fundamentais de uma extrusora. São elementos que fazem parte essencialmente para desenvolver o processo. Vamos falar um pouco agora a respeito do motor elétrico. Então vamos lá. Então o motor da extrusora e a caixa de redução de velocidade. Então o motor é o elemento responsável pelo movimento rotacional da rosca da extrusora. O motor deve garantir uma velocidade constante de rotação da rosca ao longo do processo, visto que variações nessa velocidade resultam em flutuações no fluxo do polímero, provocando variações na qualidade do produto extrudado. Então, a qualidade passa necessariamente por esse elemento de máquina.
que deve ser analisado sempre pelo manutencista, a questão de elementos presentes nesse motor elétrico, como rotores, né, o núcleo desse motor, elementos deslizantes, o motor redutor, como as engrenagens, engraxamento, lubrificação, são fundamentais para manter a constância que o processo exige. E o operador tem que pôr atenção se o processo está saindo com qualidade ou não, que pode ser provocado fatores de descontinuidade, problema de qualidade por questão do motor elétrico. Então, normalmente, máquinas de extrusora requerem motores com potência na faixa de 5 a 800 HP. No entanto, a potência necessária para forçar o polímero a sair pela matriz é de 5% ou menos de toda a potência consumida pela extrusora. Então, a potência mesmo é pouca, só que a necessidade da potência total do motor, ela é na ordem de 5 a 800 HP. Assim, a grande quantidade de potência requerida é devido à necessidade da extrusora para converter a energia mecânica fornecida pelo motor em energia térmica necessária para plastificar o polímero. Além disso, o motor deve ser capaz de fornecer uma determinada quantidade de torque para promover a rotação da rosca e permitir uma ampla faixa para a regulagem de velocidades. Uma curva típica de torque para um polímero de difícil processamento, nós temos aqui nas figura A, e um polímero de fácil processamento, a figura B, é demonstrada nessa imagem que nós vamos ver abaixo no item 1.2. Outros motores utilizados em diversas partes do processo de extrusão, tal como no acionamento do cilindro tensionadores, sistema de resfriamento, corte e embobinamento, demanda poucas potências. Então nós temos, além do motor redutor, do motor principal da rosca helicoidal, outros motores, mas as potências são menores. Então nessas aplicações é necessário que o motor apresente uma precisão nos controles de velocidade, de modo a manter constante as relações com a velocidade de extrusão do polímero e uma sincronia ao longo do processo. Dentre os principais tipos de motor utilizados em uma máquina extrusora pode-se citar, vamos lá, motor de corrente contínua. Então os elementos de máquina, ele tem um conversor que vai passar de corrente alternada fornecida pela concessionária para uma corrente contínua. E essa corrente, geralmente, ela vai trabalhar em baixa tensão e vai fornecer essa qualidade de corrente para o processo rodar de forma adequada. Então nós temos também motor de corrente alternada, que está presente nessa configuração de motores que envolve a extrusor. E servomotores, que é um sistema altamente eficaz para o processo. Então vamos ver aqui, por exemplo, o Extruder Drive Power. Então nós temos a questão aqui da potência, que ela vai sair de uma condição zero e ela vai flutuar num range na linha do tempo, na configuração lá aqui, em pouco tempo vai ter uma flutuação e vai manter uma constância da potência. Então o range, para atingir essa constância, ela vai atingir uma velocidade, uma eficácia do sistema, que é através desses motores. Para manter essa constância é necessário que esses motores tenham as qualidades que foi especificado acima. Então nessa constância o produto vai ter qualidade. Então aqui é um material de processamento mais fácil, que é o processo A, que é as curvas típicas de potência e torque do motor para dois polímeros diferentes. O A, que é o fácil processamento, e o B, difícil processamento. Então logo nessa qualidade aqui, nós vamos olhar a questão do torque. A questão do torque no estudo Drive Torque. Aqui é de potência, aqui o torque do motor. Então ele vai se manter nessa faixa. Então os motores que vai ser responsável por esse processo tem que dar continuidade e qualidade nessa ação do motor, na sua função, para manter essa constância dentro de um range de operação. O motor de corrente contínua, ele é alimentado por uma corrente alternada. Então vem uma corrente alternada, ele vai rebaixar essa potência e vai manter uma corrente contínua através de um retificador de corrente em estado sólido, o SRC. Então, o retificador vai fazer essa ação, transformando essa corrente alternada para corrente contínua, transforma essa corrente alternada em corrente contínua e controla a voltagem para atingir a velocidade necessária no motor. Isto é esquematicamente apresentado na figura 1.3, que nós vamos ver abaixo daqui a pouco, para manter uma alta precisão. Controladores de velocidade são incorporados ao sistema. Assim, o motor de corrente contínua pode monitorar, limitar e controlar o torque, pois este é direcionalmente proporcional à corrente do motor. Como desvantagem, pode ser citado abaixo o rendimento do motor e altos custos de manutenção. E as principais vantagens são o baixo custo de aquisição e flexibilidade funcional. Então nós vamos aqui um servo drive em corrente contínua. Então nós temos uma corrente alternada entrando nele, CRC, que é um retificador, a entrada na corrente alternada, a conversão numa corrente contínua no motor. Então esse motor vai trabalhar com corrente contínua, a velocidade de resposta, que é o feedback aqui, ela vai estar relacionada a essa constância dessa corrente e vai manter a qualidade dos processos rodando de acordo com o que se espera no processo de extruder. Então motor de corrente contínua,
essa é a figura 1.3. Então, motores de corrente alternada também utilizam o CSRC para transformar a corrente alternada em uma voltagem constante. Então, aqui de novo nós temos uma corrente contínua. Então, após a obtenção de uma voltagem constante, utiliza o inversor de potência em estado sólido, o SSPI. Precisa de um inversor de potência alocado dentro do painel de controle que vai manter a condição da potência em estado sólido, para produzir uma frequência ajustável, que essa frequência ela vai estar ajustada em corrente alternada, AC. Então, essa corrente é para controle de velocidade do motor. Então, a corrente AC vai manter essa constância. A figura 1.4 mostra o esquema de funcionamento de um motor de corrente alternada. A principal desvantagem é o alto custo desse tipo de motor, principalmente devido ao sistema de controle e precisão de velocidade. A principal vantagem é baixo custo de manutenção. Então, a corrente alternada, diferente da corrente contínua, ele tem um baixo custo de manutenção, tem uma ação direta do manutencista e mais eficácia na hora de promover a manutenção desse tipo de motor, diferente do corrente contínua, que vai envolvendo outras tecnologias. Então tá aqui, ó. Nós temos a corrente alternada, o driver de corrente alternada. Então tem a linha de alimentação que vai alimentar a potência da corrente alternada e vai manter uma constância na voltagem corrente contínua e converter através do inversor essa corrente contínua para uma corrente alternada. Então nós temos aqui, ó, uma corrente alternada sendo produzida a partir de um sistema que vai fazer uma conversão. Então com isso, a frequência ela vai alternar de uma corrente contínua para uma corrente alternada, uma senoide, que vai para o motor e que vai consumir essa corrente alternada, vindo de uma corrente contínua, e que vai manter essa velocidade em virtude da qualidade da corrente que foi fornecida para esse motor. Então, motor de corrente alternada é esse exemplo. Servomotores são motores projetados especificamente para precisos controles de movimentação e velocidade. E a estrutura desses motores é bastante similar à estrutura dos motores de corrente alternada. As vantagens também são semelhantes à dos motores em corrente alternada, somada à precisão dos movimentos. As principais desvantagens desse tipo de motor são o alto custo de aquisição e a complexidade de utilização e manutenção. O servomotores precisa de mão de obra altamente especializada, que conheça bem os seus princípios, os fundamentos que estão por trás desse processo. Então, tanto na utilização de motor de corrente contínua, DC, como de corrente alternada AC, é necessária a incorporação de um redutor de velocidade, conhecido no jargão da indústria de transformação como uma caixa redutora. Este equipamento é necessário para permitir uma proporcionalidade entre a alta velocidade de rotação do motor e a baixa velocidade de rotação da rosca. Típicas razões de redução entre a rotação do motor e a rotação da rosca estão na na vantagem de 15 por 1. Então, através de 15 voltas na polia movida, se tem uma vantagem mecânica na polia que está transmitindo força de 15 por 1 a 20 por 1. Então, uma vantagem muito grande para resolver questões de carga. O motor da extrusora, na medida do possível, deve ter um acoplamento direto com o redutor de velocidade. Em muitas extrusoras é utilizado uma correia de transmissão de movimento, o que resulta em perda de potência de 5 a 10%. E escorregamento quando ocorre alteração de velocidade. Isso é um problema no processo e que precisa ser estudado, eficácia através de melhoria na eficiência de motores e também ajuste de correias, alinhamentos de motores, enfim, que é preciso sempre estar atento, porque isso vai refletir na qualidade do produto final. Vamos falar agora sobre cilindro, barril, canhão e garganta de alimentação. Vai ser assunto do próximo tema e nos veremos na próxima edição desse treinamento. Obrigado por assistir essa aula até aqui e até daqui a pouco. Até lá.